Olá, muito boa tarde e seja bem-vindo. São 13 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. E a partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E eu começo essa edição falando de saúde. A cidade de São Paulo aplica a quarta dose da vacina contra a Covid em adultos acima de 40 anos a partir desta segunda-feira. A capital paulista espera imunizar contra a doença cerca de 500 mil pessoas. Com a nova etapa da vacinação, a capital paulista espera imunizar 500 mil pessoas entre 40 e 44 anos contra a doença. Para poder tomar o novo reforço da vacina, as pessoas precisam já ter completado 4 meses desde a primeira dose de reforço, que no caso de quem recebeu os imunizantes Pfizer, AstraZeneca e Coronavac, foi chamada de terceira dose. Com esta dose, também podem ser vacinados os profissionais de saúde, maiores de 18 anos, pessoas com alto grau de imunossupressão com mais de 18 anos e adolescentes com imunossupressão de 12 a 17 anos de idade. Atualmente, pessoas com mais de 50 anos, com alto grau de imunossupressão, estão aptos a receber a terceira dose adicional, ou quinta dose, desde que já tenham recebido a segunda dose de reforço há pelo menos 4 meses. A vacinação acontece nos megapostos, UBSs e AMAs. E olha, ainda falando de saúde, agora um dado preocupante. As mortes por dengue no Brasil mais que dobraram em menos de 6 meses deste ano, na comparação com o ano inteiro de 2021. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde. As mortes contabilizadas entre janeiro e junho foram 585. No ano passado inteiro, foram registrados 264 óbitos. Ou seja, em menos de 6 meses, o aumento já é de 138%. Os estados que apresentaram o maior número de mortes foram São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás. Outros 2.016 óbitos ainda estão em investigação e o número pode aumentar. Ainda segundo o Ministério da Saúde, até 20 de junho deste ano, ocorreram 1.172.882 casos prováveis de dengue, com taxa de incidência de 549,8 casos por 1.000 habitantes. Em comparação com o mesmo período de 2021, houve um aumento de 196%. O Ministério afirmou que o combate ao mosquito da dengue é uma tarefa contínua e coletiva. Por isso, todos devem ficar atentos às medidas de prevenção e combate ao mosquito. E agora a gente muda de assunto e fala de economia. A maioria dos estados já cobra mais de R$ 8,00 por litro da gasolina e do diesel. O levantamento foi feito pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Segundo dados da ANP, em pelo menos 23 estados, o diesel comum é encontrado nesse valor nos postos de combustíveis. No caso da gasolina, o combustível foi verificado acima dos R$ 8,00 em 17 estados. Ainda segundo os dados do levantamento semanal, o preço mais barato em que o diesel foi visto no país foi de R$ 6,29 o litro, nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. O Rio Grande do Sul vem em terceiro lugar, com o combustível um pouco mais caro em alguns postos. Os estados com preços mais altos do país são o Acre, o Mato Grosso e Minas Gerais. Já no caso da gasolina, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia são os 3 estados com o valor mais alto encontrado pela ANP. Em São Paulo, o litro do combustível chega a custar R$ 8,89 o litro. Já no Rio de Janeiro e na Bahia, a gasolina comum está um pouco mais barata. Em São Paulo também foi encontrada a gasolina mais barata do país, R$ 5,99 por litro. Em segundo vem o Mato Grosso, seguido do Amapá. Ainda segundo a pesquisa, o preço médio do diesel comum em nível nacional é de R$ 7,56, enquanto a gasolina foi verificada a R$ 7,39 o litro. E olha só, desde o início do levantamento de preços da ANP em 2004, essa é a primeira vez que o preço do diesel é verificado acima do preço da gasolina. E mudando de assunto agora, olha só que notícia curiosa. O site buscador de viagens Decolar.com foi acusado de cobrar mais caro aos brasileiros do que aos estrangeiros por uma mesma hospedagem.
Por esse motivo, inclusive, a Secretaria Nacional do Consumidor multou a empresa em R$2,5 milhões. A multa também foi aplicada porque a empresa privilegiava clientes estrangeiros, escondendo dos consumidores brasileiros as acomodações que estavam disponíveis. A empresa recorreu, alegando que jamais adotou este tipo de procedimento. Disse ainda que a diferença de preço se deveu às taxas que são cobradas em cada país de forma diferente. E olha só, agora falando de notícias internacionais, um crime bárbaro marcou o fim de semana na África do Sul. Mais de 20 jovens, muitos deles adolescentes, foram encontrados mortos em um bar. O crime ainda está sendo investigado pelas autoridades locais. Pelo menos 21 jovens foram encontrados mortos em um bar noturno de um bairro majoritariamente negro na cidade sul-africana de East London. A polícia local informou que investiga a causa das mortes. As vítimas foram encontradas em um bar informal no gueto Scenery Park, na cidade do sul do país. Altos funcionários do governo correram para o local, entre eles o ministro da Polícia Nacional, que caiu em prantos depois de lamentar a idade das vítimas, algumas delas adolescentes. O presidente Cyril Ramaphosa, que participa da cúpula do G7 na Alemanha, enviou condolências e expressou preocupação pelas circunstâncias em que esses jovens se encontraram em um local que, à primeira vista, deveria ser proibido para menores de 18 anos. As autoridades estudam a possibilidade de rever as regras de concessão de licenças para a venda de bebidas alcoólicas. A África do Sul é um dos países do continente onde o álcool é mais consumido. Um responsável pelo Departamento de Segurança e Comunidade da província de Cabo Oriental descartou a possibilidade de uma briga com a causa das mortes, já que não havia sinais visíveis de ferimentos nas vítimas. Nas redes sociais, usuários mencionaram a possibilidade de intoxicação por gás ou um envenenamento coletivo. Fotos compartilhadas, cuja autenticidade não pôde ser verificada, mostravam corpos sem sinais visíveis de ferimentos espalhados pelo chão do local. E a gente fala agora da guerra na Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fez um apelo nesta segunda-feira aos líderes do G7, que estão reunidos na Alemanha. O ucraniano pediu para que esses líderes façam o máximo para acabar com a guerra antes do inverno. Os países do G7 reunidos na Alemanha para um encontro de cúpula pretendem reforçar a pressão econômica sobre a Rússia, em particular a partir de um mecanismo para impor um teto a nível mundial ao preço do petróleo russo. Uma fonte ligada à Casa Branca afirmou que discussões ainda são feitas para concluir o tema, mas os líderes estão muito perto de uma instrução urgente aos ministros para impor um teto aos preços do petróleo russo. O mecanismo, que ainda não está detalhado, pode passar pelos serviços que a exportação implica. O conceito diz respeito ao transporte por navios e aos contratos de seguro sobre as cargas de petróleo. A estratégia pretende frear a receita do governo do presidente russo Vladimir Putin e, ao mesmo tempo, amortecer o impacto da guerra na Ucrânia nos preços da gasolina, que registram forte alta em todo o mundo. O G7 vai continuar a restringir o acesso da Rússia a recursos industriais importantes, em particular no setor de defesa. A estratégia pretende também atingir de forma agressiva as grandes empresas públicas do país. Olha só, para encerrar essa edição, eu vou mostrar agora uma reportagem curiosa. Um cachorro acumula mais de 500 mil de seguidores nas redes sociais e faz sucesso, sabe como? Dando dicas sobre amor e com pensamentos sobre o cotidiano. Acompanhe. O cachorro vira-lata de nome Hunter tem apenas 1 ano e 10 meses e mora em Santa Bárbara, região central de Minas Gerais. O cãozinho tem pelagem cinza e 2 manchas brancas, uma no peito e outra na patinha dianteira esquerda. Com toda essa beleza, virou um verdadeiro especialista em ganhar visualizações e curtidas nas redes sociais. A programação do cachorro influencer começa na segunda-feira, quando ele abre uma caixinha de perguntas para tirar dúvidas sobre treinos, enriquecimento ambiental, adestramento positivo, alimentação e também dicas sobre amor. E ainda existe o quadro O que se passa na cabeça do cachorro, onde Hunter comenta possíveis pensamentos de sua imaginação. Sua voz é dublada por sua tutora, que também filma, dirige, ilumina e edita os conteúdos. Acorda, cachorrinho, que hoje nós vamos pro mato. Vem cá, minha comigo, esse lugar irado. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço por sua companhia e convido a continuar ligado
em nossa programação. Até mais!